Oi! Olha, e eu tô lá no outro perfil falando, conversando, pensando, você estava em atendimento, né? Eu falei, então de repente ela Uhum. está finalizando o atendimento dela lá. E aí, de repente, você, graças a Deus, foi lá, Laísa, cadê você? Essa foi muito boa. E eu mandei porque a Rosinha me mandou uma mensagem falando: cadê vocês na live? Eu falei: tô esperando. Ai, meu Deus. Ah, que bom, Rosinha. Falando nisso, Rosinha, ó, beijo, amor. E ela disse que ela está ansiosa pelo tema, hein? E aí, Verdade. eu estava ali conversando com a Rosane, com a Rose Graciliano e com a Arivalda, que Uhum. chegou, né? Falando sobre como esse tema realmente ele é importante, né? E eu estava falando um É. pouco sobre uma série que eu descobri agora há pouco tempo. Ela não é nova, não, mas eu descobri há pouco tempo, é Ordem na Casa. Não sei se você já ouviu falar, que é de uma japonesa, Mari. Ah, conheço. Minha filha ama. Ah, ela é muito legal. Rosinha disse que merece um livro de presente. Opa! Olha só, Rosângela, vamos conversar depois, hein? Ela quer um livro de presente. Isso aí já tem alguma Oh, meu história por trás, não Deus! tem? E aí eu achei muito legal essa forma como ela faz, né? Ela tem um critério de organização da casa, né? Sim, tem. Eu vou Ah, estar mudando aqui de posição, que está bem escuro onde eu tô. tá. Então, eu vou estar me movimentando até a gente começar a falar, tá? Tá ok, pode Para eu mudar. ir para o lugar um pouquinho mais claro. Que eu fiquei hoje do lado do roteador, literalmente. Ah, para não ter problemas, né? E quem Para não chegou ter aqui agora é problemas. minha mãe, que é aniversariante do dia. Feliz aniversário, mãe. Obrigada pela sua presença aqui. Parabéns! 7. Então, e aí, eu achei muito legal essa pegada de falar de perfis comportamentais e a casa, né? Achei que Sim. achei que tem tudo a ver. Da outra vez mesmo eu já tinha falado para você que eu. Antes da gente Ó, falar, deixa como eu muda? fazer a apresentação. Vamos reiniciar, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar novamente. Eu sou a Laísa Coimbra, sou enfermeira, psicóloga em formação, idealizadora do mulherviva.psi, inspirada em vocês, mulheres. E estou aqui hoje com a Renata, minha querida parceira, já de várias lives, né, Renata? Várias lives estamos juntas. A Renata é formada em recursos humanos e é especializada em analisar perfis Análise de perfil comportamentais. comportamental. Isso. Aí. E então vou passar a palavra para você, Renata. Então vamos lá, só repete aí o tema para a galera. O tema a gente colocou como chamada, né, a sua casa como vitrine da sua mente. E Isso aí. aproveitando a especialidade da Renata, ela vai falar sobre os perfis comportamentais e a sua casa, ou seja, essa vitrine, né? Então vamos lá. Então, quando a gente estuda desenvolvimento humano, é muito legal quando a gente descobre o perfil comportamental da pessoa, o temperamento, a personalidade, né? Dentro dos 16 tipos, os arquétipos, como isso faz sentido dentro da arrumação da casa. É muito interessante como essas pessoas lidam com o seu dia a dia e dentro do seu perfil, dentro do seu temperamento, dentro do seu arquétipo. E o legal disso tudo é que quando você descobre isso acerca de si, parece que assim as luzes se acendem, exatamente como eu fiz agora, eu estava no escuro e agora parece que uma luz se acendeu. E você começa a reconhecer quais padrões de comportamento que você tem dentro da sua casa e que muitas das vezes geram conflitos entre os habitantes da mesma casa.
Sim. Porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um temperamento, e a gente precisa identificar e respeitar, né, que os habitantes desta casa, eles também têm preferências, eles também enxergam o mundo de uma maneira, e que é muito bacana quando essa visão de mundo ela é respeitada e ela é aceita no cotidiano, no dia a dia, nessa rotina. Muito bom. Quer falar alguma coisa ou você pode ir mandando as perguntas. Eu vou aproveitar que você me deu a oportunidade e vou falar que eu realmente nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Essa coisa de respeitar o espaço como sendo do outro. Até comentei isso com você depois no privado, né? Foi. Que eu achei muito forte e importante quando a gente começa a reconhecer o direito do outro que mora com a gente de se expressar dentro daquele ambiente como sendo dele também, né? Ele não está ali de favor, ele faz parte daquele processo ali, daquele ambiente. Achei muito legal isso que você falou. Por quê? Porque quando você está num ambiente de casa, quando essa criança está ali sendo desenvolvida nesse ambiente, várias crenças estão sendo formadas. Crenças de aceitação, crenças de pertencimento, crenças de merecimento. Então, assim, tudo isso contribui, né, até para o desenvolvimento da personalidade dessa criança, né, na fase adulta. Então, é muito comum mães que, por exemplo, minha casa, minhas regras. Bacana você ter minha casa, minhas regras, desde que isso não venha ferir, sabe, a individualidade dos outros habitantes dessa casa. Porque vivemos no mesmo ambiente, mas cada um vê o mundo de uma forma diferente. Quando a gente traz isso para dentro da organização, é muito interessante, por quê? Porque normalmente a mãe, tá? É a mãe que define o padrão da rotina dessa casa, de arrumação dessa casa, né? De como as coisas elas precisam ser guardadas, dobradas, limpas e etc. E a partir do momento que você começa a impor isso, você está defraudando a identidade desse indivíduo. Porque você não está dando liberdade dele se adequar dentro daquilo que ele entende enquanto perfil comportamental, enquanto temperamento, dentro dessa estrutura que você está criando. Então, assim, eu tenho um jeito, Laísa, muito assim, específico para lavar a louça. Eu tiro tudo de dentro da pia. Separo só o que é copo, só o que é prato, só o que é talher, só o que é... Limpo dentro da pia. Depois volto com as coisas para dentro da pia, para então começar a lavar numa ordem ainda. Entendo. Eu tenho eu tenho um critério também, mas não chega a ser tão rigoroso quanto o seu. Então, por quê? Porque para mim, que sou uma pessoa, todo mundo me chama, inclusive, de uma pessoa muito organizada. E se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é organizada. Eu me esforço. Eu criei dentro da organização um caminho para trazer praticidade para a minha vida. É diferente de uma pessoa que ela é naturalmente organizada. E aí, comportamentais, dominante, influente, estabilidade, cautela. O cautela, que é o perfil mais analítico, aquele perfil que gosta dos dados, gosta de uma planilha, gosta das coisas explicadinhas, tintim por tintim. Então, esse perfil, ele tem mais facilidade de desenvolver uma organização um pouco mais estruturada. Então, esse campo, essa galerinha, é que pode ser chamada, então, de pessoas literalmente organizadas. Porque elas precisam disso, inclusive, para poder fluir, para poder o dia a dia dela acontecer. Não é o meu caso, eu sou do perfil influente, que a gente chama de águia, aquela pessoa que pensa em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente trabalha o perfil comportamental, a gente trabalha aquilo que nos falta. Então, o que faltava na minha vida? Esse senso de organização. Porque como eu sou acelerada e faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, olha que interessante. Se eu saio do meu quarto para levar algo para a cozinha,
E aí eu passo pela sala. Se eu vejo que tem algo na sala que pertence ao quarto, aí eu volto para o quarto. Ainda não cheguei na cozinha. Quantos de nós não ficamos perdidos, às vezes, dentro de casa por conta disso? Entende? Sim. Então, a organização, ela trouxe para a minha vida essa praticidade para eu poder, então, fluir na minha rotina de uma maneira mais assertiva. E quando você estabeleceu o tema, que eu achei fantástico dentro da sua criatividade para elaborar isso, sabe? Que a sua casa é a vitrine da sua mente. É exatamente quando você entra na casa de alguém, ali está dizendo exatamente como ela vê a vida. Ou pelo menos assim, como ela tem visto no momento, né? Pode acontecer. Ou como ela tem visto. Mas a identidade dela está marcada ali. Uhum. Então, uma pessoa que tem as coisas muito... Por exemplo, quem gosta muito de bibelozinho, essa coisa muito pequenininha, colecionando, isso é um perfil. Uhum. Então, a partir desse perfil, ela tem um conjunto de comportamentos baseado em uma série de pensamentos, de como ela entende o universo. Uhum. Legal. E aí, se de repente, né, você tira alguma coisa do lugar... Né, que ela passa anos colocando no mesmo lugar, sabe aquelas pessoas que sentam na mesma cadeira, do mesmo lado, usando o mesmo prato, botando o copo do mesmo jeito. Uhum. Aí chega uma pessoa como eu, livre, na casa dessa pessoa. Ela arrumou a mesa de uma forma impecável. Aí eu pego o garfo e boto lá do outro lado. Ela começa a se coçar. Entende? Eu começo a desestruturar essa pessoa. Eu tenho uma paciente, ela antes da pandemia, eu a atendia no São Gonçalo Shopping, ali na cafeteria do McDonald's. Ah, sim. E ela tem esse perfil de organização, né, muito rígido, muito estruturado. E aí, um belo dia, do nada, ela já estava lá sentada, eu pedi para ela ir até o coworking, né, do São Gonçalo Shopping. Sim, ela sim, subiu, ela foi ao banheiro, lavou o rosto, subiu desesperada, chorando. Que isso? E aí, o que acontece? Eu mexi com a zona de conforto, com um padrão de comportamento, foi intencional, entende? Por quê? Porque a gente precisa, todos nós temos um percentual nos 4 perfis. Um é mais dominante que o outro, né? Um é mais expressivo que o outro. Então, a gente precisa trabalhar os outros 3 para ter um equilíbrio ali, para você até se relacionar melhor com pessoas diferentes de você. E ali, naquele momento, eu expliquei para ela, acolhi naquele momento, expliquei exatamente o porquê daquilo. E hoje ela consegue flexibilizar melhor as mudanças na vida dela. A partir de uma mudança de lugar numa sessão. E aí, vamos lá, dentro da... Né? Exato. Vamos para dentro da nossa casa? A roupa tem que ser dobrada só de um determinado jeito. Por quê? Não sei. Porque quem está determinando é o perfil daquela pessoa. Ah, tá. Você não perguntou por quê. Você está dizendo por que essa pessoa pensa assim, né? Exatamente. Mas entende? Então, a gente... Assim. Eu sou meio assim de dobrar sempre do mesmo jeito. Inclusive, se alguém dobrar de outro jeito, eu vou lá e desfaço. Pois, mas, então, se a pessoa dobrou de um outro jeito... Né? Parei. Se a pessoa dobrou de um outro jeito, é porque ela entende o mundo de uma outra maneira. E aí vale perguntar, você dobrou desse jeito por quê? Para a pessoa poder se expressar, não é desfazer o que ela fez, é entender o porquê ela faz daquele jeito. Entende? Porque ali você está respeitando a individualidade, a identidade daquela pessoa. E se tiver que fazer alguma correção, alguma poda, aí sim você faz alguma correção, alguma poda ali naquele comportamento. Porque assim, se somos indivíduos, se somos únicos, então a gente precisa aprender a deixar o outro também ser único. Você estabelece uma regra, né?
para que todos ali, né, possam conviver em harmonia, mas com a liberdade de ser quem cada um é. Verdade. Senão todos eles vão ser uma extensão daquela que determinou a regra, entendeu? Isso não é liberdade, isso não constrói identidade. Então, porque eu gosto de móveis do estilo, por exemplo, contemporâneo, eu gosto mais dessa coisa moderna e tal. A minha filha, por exemplo, gosta de coisas clássicas. Ela adora roupas dos anos 80. O quarto dela, ela quer de uma determinada forma. Então, às vezes, a gente quer impor ao outro, né, um padrão segundo a visão que eu tenho de mundo. E eu estou, na verdade, podando o desenvolvimento da identidade dessa pessoa. E aí, Laísa, futuramente, isso eu estou falando da construção de, né, assim, dentro de casa, crianças, adolescentes até a fase adulta. Lá na fase adulta, aí a gente vai explicar por que essas pessoas vivem modelando outras e não tem assim, coragem e ousadia de ser quem são. Por que essas pessoas ficam buscando caber no mundo dos outros? Porque desde criança elas precisaram caber no mundo de alguém que determinou uma regra, um padrão. Tá certo. Então mexe com tudo na nossa vida, né? Verdade. Então, quando a gente vê, quando fala assim, que a nossa casa é a vitrine da nossa mente, é perguntar o quanto da minha casa tem a liberdade para que todos se expressem. Ainda que fuja do meu padrão, ainda que fuja daquilo que eu entendo como correto. Há várias maneiras de se fazer um bolo. Tem pessoas que primeiro batem os líquidos para depois misturar, né, nos sólidos. Há pessoas que já misturam ali o líquido com o sólido. Há pessoas que primeiro batem o ovo com açúcar. Existem várias maneiras de se fazer o bolo, mas o resultado final é o bolo. E é isso que a gente precisa aprender dentro do desenvolvimento humano. Que cada um tem um padrão de resposta, cada um tem um tempo, cada um tem uma velocidade, mas o resultado é aquele ali. Isso aí. E, de repente, olha que veio na minha cabeça agora, né? Uma vez, no meu trabalho, então, tinha um método para fazer todas as coisas, né? Eu já fui gerente de relacionamento de uma multinacional na área de cosméticos, que era a Avon. E aí o interessante é que eles tinham um método para fazer todas as coisas. E esse método demandava 3 horas do meu dia para fechar uma lote de pedidos de todas as revendedoras. A partir daquele momento eu falei, gente, dentro do meu perfil comportamental, muito mais prático, eu desenvolvi uma maneira de fazer na metade do tempo o mesmo serviço. E aí fui até a minha gerente de vendas na época, né, a minha superiora lá, minha gerente distrital, e falei, existe a possibilidade de eu não fazer desse padrão, mas com o mesmo resultado final? Porque, assim, às vezes a gente está tão focada no método e não só apenas no resultado. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, cada um tem um método de evoluir, cada um tem um método de se desenvolver, porque nós somos diferentes. E um ritmo também diferente, né? Exatamente, um ritmo diferente. E às vezes dá o mesmo resultado, mesmo sendo em outro às vezes. E olha, às vezes dá o mesmo resultado ou dá um resultado melhor. Que, por exemplo, me custava 3 horas e eu passei a fazer a mesma atividade em 1h30. Eu ganhei 1h30 para fazer uma outra coisa dentro da minha função ali nessa multinacional. Então, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente precisa abrir a nossa mente para entender, ou pelo menos dar o benefício da dúvida, de que a maneira que você faz pode não ser a mais adequada, ainda que ela tenha dado certo a sua vida inteira. Verdade. Ainda que ela tenha dado resultado a sua vida inteira. Ainda que você tenha ganho aí 99%, alguém pode te entregar o 100%. Isso aí. Alguém pode elevar você a um outro nível de enxergar a vida. E esse que é o grande barato dos relacionamentos interpessoais. Então, quando você entra numa casa que você vê as coisas muito rígidas,
sabe assim, muito, sabe assim, nada muda de lugar, não tem vida. Eu já entrei em casas que não tem vida, as coisas não estão do mesmo jeito. Eu fui lá no ano seguinte estava tudo do mesmo jeito. Isso fala de alguma coisa, isso fala de uma mente resistente, sabe? Isso fala de uma dificuldade de viver coisas novas. Isso fala de pessoas que têm uma necessidade de viver numa zona de segurança. Isso fala de uma dificuldade de ousar. Olha a pandemia, galera. Nós estamos precisando nos reinventar a todo tempo. E eu falo que dentro desses 4 perfis comportamentais, aqueles que são mais voltados para a organização, eles estão assim pirando na batatinha. Por quê? Porque não tem controle de nada. Não tem controle das coisas. Você quer me fazer alguma pergunta? Não, eu queria ler uns comentários dentro do que você Bacana. foi falando, né? Eu achei que o pessoal participou legal. A Alessandra colocou aqui assim, ó. Quando você perguntou por que dobra daquele jeito, né? Ela botou reflexo do que aprendeu, do que vivenciou. E Posso responder a ela? Pode. Bacana. Eu fui ensinada a fazer uma determinada coisa a minha vida inteira, porque a minha mãe sempre teve um jeito de fazer as coisas. Só que entenda, mesmo valores positivos, eles precisam ser questionados se cabem na sua vida hoje. Porque nós carregamos valores que são emprestados da mãe, da avó, da bisavó, porque né, durante todos esses anos fizeram da mesma maneira. A pergunta que eu te faço é, o problema não é a dobra, o problema é, esse valor cabe na sua vida no dia de hoje? Porque tem valores que, mesmo sendo bons, não precisam fazer parte da nossa vida, entende? Se eles não fazem sentido. Eu acho até que ela já, na frente, fez outros comentários que complementam exatamente isso aí que você falou. Aí Bacana. A Márcia falou assim, ó, eu já dobrei de várias formas, as formas de vários jeitos, mas agora descobri um molde e fica tudo arrumadinho. Aí, depois, conforme você foi falando, aí elas foram complementando. Aí a Alessandra falou sobre empatia e identidade, né? Quando você falou desse respeito, né? A personalidade, o perfil comportamental do outro, né? E a necessidade do outro se sentir à vontade também em casa. Aí ela disse, excelente explanação. A própria Alessandra que tinha falado aquele comentário antes. E a Márcia falou, nossa, isso é muito sério. Ensinar a fazer no certo, mas não do meu jeito necessariamente. Exatamente. Porque o molde, vou botar aí o negócio da roupa, né? O molde fica muito bom para sua gaveta. Mas e se seu filho quiser dobrar de um jeito diferente? Se seu marido quiser dobrar de um jeito diferente? Entende? Muitos problemas dentro da organização estão nisso aí. Eu arrumo a gaveta do meu marido, dos meus filhos, do jeito que eu arrumo a minha. Só que eu arrumo a minha para aquilo que é prático para mim. Então, quando eu for arrumar o do meu filho, do meu marido, eu tenho que perguntar para ele o que é prático para ele. Entende? Porque se para ele a primeira gaveta ser de cueca é mais importante, não importa se a sua primeira é de blusa. É verdade. Né? Porque a gente quer o quê? Padronizar da galera toda. A primeira gaveta é de blusa, a segunda é de não sei o quê e a terceira é de cueca. Um exemplo, tá? Aí você bota a família toda nesse molde. Mas o homem, ele vê diferente da mulher. Então, como é que é prático para ele? Não, eu gostaria que a minha primeira gaveta fosse de cueca e meia. E que as minhas blusas não ficassem na gaveta, ficassem penduradas, por exemplo. Você tem que perguntar para o outro, entende? Porque é o outro que vai manusear aquilo ali. Verdade. Muito interessante esse seu comentário. Desde a outra live eu já estou com isso na minha mente. E a Alessandra falou assim, ó, estar isolada com família é uma nova forma de se relacionar com pessoas tão próximas. Verdade, né? Essa pandemia aí está deixando a gente bem, assim, repensando, né? Porque, embora você esteja dentro da mesma casa, o ritmo era outro, né? A gente ficava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E hoje está o inverso, né? A gente sai em alguns momentos. Deixa eu ver aqui. A Silvana, que chegou aqui, seja bem-vinda, Silvana.
Amo mudar tudo. Troquei os cômodos todos nessa quarentena. Tem acontecido Posso isso falar? também, né? Pode, Vou fala. falar uma coisa. É Silvana, né? Silvana, o outro contraponto são as pessoas que ficam trocando tudo de lugar toda hora. Isso também não é bom. Mas eu Entende? acho que ela aproveitou a quarentena para fazer algo diferente, né? Ótimo, até aí tudo bem. Mas existem pessoas, uma outra classe de perfil, aí eu incluo o meu perfil, que é o perfil do influente, que adora trocar as coisas de lugar, adora as novidades, adora a criatividade. Só que isso também desestabiliza o ambiente. Por quê? Porque as pessoas precisam ter noção de onde as coisas ficam. Para o outro perfil que já gosta de Referências. a coisa mais padronizada, sente mais, né? Exatamente. E ficar trocando tudo de lugar toda hora também não é uma coisa boa. Porque se você olhar para essa pessoa, ela tem dificuldade no quê? Na constância. São pessoas que são viciadas em começar, mas têm problemas em terminar. Então vamos lá? Antes que você, mesmo que você tenha 5 iniciativas, de nada vale se você não tiver nenhuma terminativa. Entende? Não adianta você iniciar 5 tarefas dentro da sua casa se você não termina uma. Você vai ficar 5 inacabadas. E é isso que esse perfil fala. Você é viciado na dopamina, que é um hormônio que é liberado toda vez que você é excitado a criar alguma coisa, a mudar algo de lugar, a mudar o cabelo, a mudar... Tá entendendo? E aí a gente é tão viciada nisso que a gente não trabalha a constância da coisa. Porque as coisas precisam ser terminadas. Ela falou aqui que ela mora 3 anos nessa casa e só agora que mudou. Ela tá ótimo, fica tranquilo. armários, gavetas. Isso aí tá ok, Silvana, não se preocupe. Show! Não é o seu caso. E para vocês que estão organizando armários e gavetas, vamos lá, mulherada que adora comprar uma roupinha, uma blusinha, um sapatinho. Querido, tá 1 ano no seu armário, não foi pro corpinho? Ó, oxigena esse armário, você não vai usar. Dizendo alguma coisa, né? 1 ano e você não usou, dá para alguém, libera a energia, entendeu? É verdade. A Márcia tá falando aqui, tá rindo, dizendo que parece que você está falando com ela, que o filho dela não quer mais as camisas dobradas. Foram tudo pro cabide. Você adivinhou o que está acontecendo lá. A Mari colocou assim, eu precisei fazer obra no meu apartamento para trocar tudo. Definitivamente, eu não tinha ânimo para decoração. Em compensação, agora estou viciada em coisas para casa. Quem falou essa? Mariana. Mari, só cuidado com a questão de você descompensar, entende? Para você não transitar nos extremos, tá? Então você não fazia e agora você virou a louca da decoração, entendeu? Por quê? Porque senão isso implica, inclusive até num planejamento financeiro. Você pode ser levado ao endividamento, a várias parcelinhas do amigão no seu cartão de crédito, inclusive, para coisas que não são práticas para o seu dia a dia. Então, a gente precisa entender na decoração qual é a função daquele objeto. Senão você vai entulhar sua casa cheia de coisas que não tem função alguma. E aí não dá aquela satisfação, aquela sensação de agora tá tudo bem. Não, você cria um outro débito. Não, não ficou, acho que eu vou comprar um outro. Não ficou, então eu vou comprar um outro. Quando eu me voltei para o meu apartamento, eu conheço uma pessoa chamada Mônica Junger, é uma mulher fantástica quando se fala em decoração de interiores. E eu pedi ajuda a ela para decorar o meu apartamento. Eu falei, Mônica, tô sem grana, não tenho grana. O que eu tenho são esses móveis. Vou vender alguns e comprar outros novos com o dinheiro desse alguns. Então me explica, né, qual é o meu estilo e tal. E ela foi me ajudando a fazer isso. Então eu descobri que o meu estilo de decoração de casa é o escandinavo industrial. E eu falei, como é que faz isso, gente? Escandinavo industrial?
Com pouco dinheiro, ela, Renata, é paleta de cores. O escandinavo, ele trabalha com o preto, com o branco, com o cinza, com o marrom, o bege. Então, você vai decorando a sua casa dentro dessas paletas e escolhe um estilo. Se é clássico, se é contemporâneo. Eu falei, eu gosto de móveis assim, da moda, pé palito, cadeirinha Charles e Ames, essas coisas. E ela foi me ajudando dentro do meu pequeno orçamento, porque eu precisava vender um móvel para poder comprar outro, a decorar a minha casa. Show. Então, hoje, tem o suficiente. Quando eu passo no Amigão, queridas, eu moro no centro de São Gonçalo, eu não entro para comprar mais uma coisinha para decorar, entende? Por quê? Porque eu aprendi a utilidade dos objetos dentro da minha casa. Elas precisam ter uma função, senão é só mais algo para acumular um pó e encher o seu cartão de crédito de parcelinhas. Entendeu? Verdade, verdade. Tem que ter assim, a Mari, inclusive, concordou com você. Ela falou, você está certa, eu nem tenho cartão de crédito por causa disso. É melhor fugir da aparência do mal. Verdade. A Érica falou assim, eu amo desapegar. Minha mãe diz que isso é desculpa para eu comprar novos. Verdade, Érica, tá com cara, hein? Então, a questão do desapego é assim, eu vou desapegar. Se eu estou desapegando também muito, aí eu tenho que fazer uma reflexão muito bacana dentro do meu desapego. Tem coisas que eu usei, tem coisas que eu não usei. Qual é a balança disso? Se tem muita coisa zerada que eu não usei, então para de comprar um pouquinho, porque você está comprando para satisfazer algo na emoção. Sabe a compra por impulso? Ah, não estou bem hoje, vou no shopping. Aí comprou uma blusinha, um vestidinho, uma bolsinha. Enfim, aí você tá um monte de coisa em casa e depois que você olha, eu nem gosto dessa blusa, nunca usei, ainda tá com a etiqueta e tá passando para frente. Então, na verdade, aí a gente precisa entender, né, dentro do desapego, se pelo menos a utilidade, por isso que eu tô falando da utilidade daquilo que eu compro. Quando eu compro, eu preciso entender que aquilo é útil na minha vida e fazer uso daquilo. Então, se eu estou doando roupas que eu não estou usando na sua maior quantidade, então eu preciso analisar o porquê de eu estar comprando. Porque, gente, dinheiro é emocional. Falar de dinheiro é falar do emocional da pessoa. Porque o dinheiro está muito ligado, como você administra o dinheiro, está muito ligado de como as suas emoções estão naquele momento. Eu já tive um momento muito surtado na minha vida, quando eu trabalhava em banco, assim, mas muito surtado mesmo. Às vezes, assim, eu não bati uma determinada meta do dia, vou na Vitor Hugo comprar uma bolsa. Ai, meu Deus. Logo lá. Era assim, um monte de coisa. Logo lá. Amiga, cartão de crédito era um negócio, assim, sabe, você é uma pessoa totalmente fora da casinha. Hoje, e aí a gente vai amadurecendo, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhando o comportamento humano, você vai equilibrando as suas emoções, você vai, então, entendendo o que precisa ser suprido e não. E aí a sua vida financeira começa a entrar em equilíbrio, porque o seu emocional está em equilíbrio. Tá entendendo? E isso é muito sério na vida da mulher, principalmente. Porque mulher não compra por que precisa. Mulher não compra porque precisa. De fato, tá? Mulher não compra por necessidade, ela cria necessidade. Eu não preciso de 50 pares de sapato, 20 bolsas, não preciso. Mas eu digo que eu preciso, né? Eu crio uma necessidade porque a cor amarela combina com a minha blusa amarela, da minha bolsa amarela. Exatamente. Então, isso não é, de fato, uma necessidade. É uma idealização contra aquilo que é real. Então, é o real e o ideal duelando o tempo inteiro. Tem que prestar muita atenção, né? Para não cair nas... Precisa. Silvana falou nas assim, armadilhas. Tirei muita coisa para doação. Concordo com isso. Principalmente quando ganhamos coisas novas. De estar renovando, né? De ver o que pode doar. A Viviane tinha colocado assim, quando você falou de a roupa com etiqueta, há 1 ano, nunca usou, ou até sem etiqueta, sei lá, é para doar, né? Aí ela botou, há controvérsias. Essa semana eu usei uma roupa com etiqueta de 1 ano atrás.
que foi comprado há 1 ano atrás. Mas ainda bem que usou. Não, até eu. Bateu 1 ano, usou bacana. Show. Bateu 1 ano, você olha para ela e fala, não faz muito do meu dia a dia, aí você precisa realmente questionar o porquê. Verdade. A Rivalda falou que escandinavo industrial é um luxo. Menina, é um luxo escandinavo industrial, é uma coisa assim fantástica esse estilo. E a gente vê no Pinterest, né? Viciados em Pinterest. E é uma coisa que dá para você fazer na sua casa, é super barato, basta você ter aí um acompanhamento de uma decoradora de interiores, no caso, Mônica Junger é uma grande parceira nisso, que me ajudou bastante. E é um estilo, né? Clean. Hã? Tanto que tá aqui, gente. Quem quiser. Isso aí, fica a dica. Fala, pode falar. Não, eu tava ia ler um comentário agora que entrou aqui. Porque eu vou lendo assim na ordem mais ou menos para não vai lá. Perdido. A Mari falou assim: eu vejo programas de decoração e sigo vários perfis de Instagram para me ajudar a fazer as coisas, né? E riu. Ela disse que é desapegada na obra, abençoou várias pessoas, né? Quando fez obra. São 20 anos de casada e precisava me desfazer de coisas que eu não conseguia nem olhar mais. Adorou a Vitor Hugo. Vitor Hugo. Foi um momento de surto na vida, tá, gente? São momentos de surto que a gente tem, Mas isso tem muitos anos, gente. Tem mais de 20 anos, então... Tá bom. A Viviane falou assim, geralmente dou bastante, mas confesso que tem algumas peças com etiquetas. Sim, não, é aquilo que eu falei do equilíbrio, né? Se eu dou para renovar o guarda-roupa, isso já é um ponto muito positivo, porque para entrar novas você precisa realmente sair para oxigenar ali, né? O ir e vir. Agora, o que eu preciso ponderar é se o que eu estou liberando, se aquilo fez parte da minha vida em algum momento. Ou se for uma roupa, se ainda está com etiqueta. Se for algum objeto, se ainda está na caixa. Entende? Porque isso precisa ter vida. Você precisa trazer vida para aquilo que você está comprando. Aquilo precisa ter uma utilidade, porque senão você está comprando não por conta daquilo, mas para suprir uma falta dentro de você. É a questão, uma outra necessidade, que aí você acaba compensando através do consumismo, dessa compulsão em sempre ter que estar comprando algo novo, em sempre ter que estar, né, investindo em itens de decoração, essa necessidade descontrolada, né, de estar... Isso é falta de um suprimento emocional mesmo. Essa é uma das formas, né, da gente compensar emoções, né? A Márcia falou que está amadurecendo, está com uma parede branca lá na casa, sem nada, porque quer colocar um quadro. Mas isso já faz 2 anos. Mas como ela não achou o quadro que ela quer, a parede continua vazia. E vai buscando, vai procurando. Mari colocou uma coisa aqui que eu achei interessante. Tem gente que comprou coisas e acabou não usando por conta da pandemia. E não é que é verdade? Por quê? Não usou por quê? Porque veio, de repente, a pandemia. De repente, eu, por exemplo, a pandemia começou 1 semana antes da formatura do meu filho, que seria. E não ocorreu. Eu já tinha comprado a roupa. Ok, mas aí a gente está falando de uma roupa de uma formatura, que é uma coisa, né, um pouco mais... Ela está falando, né? Que isso entendi. Isso. Porque uma coisa muito interessante existe um perfil em que ela gosta muito de guardar as coisas para momentos especiais, né? Isso é uma coisa muito cultural, né? A minha avó, bisavó, os nossos, né, antecessores tinham muito essa coisa de ter a louça das visitas, né? Essa coisa mais guardadinha para aquele momento especial. Nesses tempos de pandemia, nós temos aprendido de uma forma muito intensa de que o dia especial é o dia de hoje. Verdade. Então,
eu te desafio nesses dias a começar a abrir as caixinhas daquilo que você tem guardado há anos, esperando algo acontecer, e começar a colocar para você usar agora. E isso dentro de casa é uma coisa interessante com os filhos, principalmente para quem tem filhos aí em fases de desenvolvimento, tipo infância e adolescência. Por quê? Olha que interessante. Quando a visita vem, você pega o copo bonito, você pega o prato bonito, você bota uma mesa bonita, você faz um bolo bacana para a visita. Mas no seu dia a dia, é o copo de plástico, é aquele Duralex riscado, é aquele garfo que, né, que já deu aquela entortada, mas você vive desentortando quando aperta ali no bife. Não, bolo agora não, porque tem que ter uma visita. O que você está ensinando para os moradores? Que eles não são tão importantes, né? A gente está fazendo diferenciação de valor. Entende? E aí a gente fala de crença, de pertencimento e de aceitação. Isso é importante. Se para os de fora eu coloco aquilo que é melhor, para os de dentro você tem que botar o suprassumo do melhor. Entende? Verdade. Porque quando a gente, né, a gente está dando para o melhor para o outro, isso fala de uma percepção. O que eu estou querendo dizer para essa pessoa? Que eu estou botando o meu melhor para ela e aqueles que convivem comigo não têm essa realidade. Ou seja, que aquilo não é o que eu vivo, aquilo é o que eu quero mostrar, que eu quero aparentar ser. Uhum. Aquilo não é uma verdade, aquilo é um ideal, mas não é o real. Quando eu tive essa percepção, sabe, assim, porque foi um insight de uma reunião que eu fui, inclusive, eu peguei todos os meus pratos antigos, doei todos. Eu tinha pratos, como eu falei para você, que eu trabalhei numa multinacional na área de cosméticos, e a Avon tem uma revista até hoje chamada Moda e Casa. Sim. E tudo que vinha naquela revista eu recebia um item daquela. Então, se tinha jogos de prato para vender, eu recebia um jogo de prato. Então, eu tinha muita coisa guardada em caixas. Eu comecei a doar tudo que eu tinha e comecei a desencaixotar tudo aquilo. Então, se a minha visita hoje utiliza o meu melhor copo, é porque os meus filhos também usam o melhor copo. Se a minha visita hoje senta numa mesa muito bacana, é porque os meus filhos também têm uma mesa muito bacana. Se a minha visita hoje come um bolo, é porque os meus filhos também comem um bolo. Porque eu preciso trazer valor para essas crianças, para elas nunca acharem que os de fora têm mais valor que os de dentro. Uhum. Porque isso é levado para a vida adulta. E depois a gente se pergunta, aí você casa com uma mulher ou um homem assim, e pergunta por que ele dá mais valor aos de fora do que os de dentro? Porque ele foi criado nessa estrutura. Uhum. Então, a nossa casa é a vitrine da forma como nós pensamos. E todo pensamento gera um comportamento. E todo comportamento gera uma crença que é autorrealizável. Ela acaba se estabelecendo na sua vida e virando uma verdade. Que não é tão verdadeira assim, né? Exato. Mas aí você já está com aquilo enraizado na sua mente, né? Exatamente. Aí tem que fazer todo um trabalho de desconstrução. Aí vai para terapia, né? Aí bora para terapia, né, gente? Viviane falou assim, peguei o bonde andando, não entendi sobre o estilo escandinavo. Foi a Mônica que detectou que seu estilo é esse ou você mesmo que escolheu? Então, a Mônica ela foi me apresentando alguns estilos de decoração e eu fui sinalizando para ela qual que eu gostava. E aí ela identificou que dentro daqueles estilos, daquelas fotos que ela ia me mostrando, aquele representava o estilo escandinavo industrial. Que não tem nada demais, gente. É só uma paleta de cores e uns móveis de um determinado jeito. O estilo industrial é o estilo de madeira com ferro. Fala muito de madeira, ferro, essas coisas assim. Então, eu comprei uma mesa, na época, de madeira com os pés de ferro. Só que vai agregando outras coisas, então você compõe um ambiente e fica bem bacana. A Viviane, ela tem a foto da minha casa, ela sabe exatamente como foi decorado. Né, Vivi?
Tá bom. A Luciana está falando aqui, a minha irmã, falou que comprou uma raquete para jogar beach tênis e logo em seguida veio a pandemia. Então, os clubes foram fechados e ela não conseguiu nem usar a raquete ainda. Né? Em E resposta ela mora em a... casa? Ela mora em casa? Ela Ela mora mora em em casa. casa? Mora em E casa. não dá para jogar em casa? Não, é beach tênis, tem que ser campo de areia. Ah, É bem entendi, específico, entendi. entendeu? Então, É, acho que ela aí está são falando coisas específicas. São coisas específicas. Porque uma isso. coisa assim, Laisa, que a gente precisa prestar atenção, que o fato de estarmos em casa não quer dizer que a gente precise nos desleixar, entende? Uhum. Ah, porque agora eu não estou trabalhando fora, então eu tenho que ficar mal arrumada dentro? Não, Não não é fica isso, mesmo. Exatamente. entendeu? É Mudou o ambiente, mas a gente precisa continuar nutrindo a nossa autoestima. Muito importante nesse tempo, inclusive. verdade. A Viviane disse que tem peças de apego, aquelas que são de estimação, né, Viviane? Deve ser. E a Márcia falou, na verdade, estamos economizando, quase não saímos, né? Olha, nunca teve um tempo de tanta economia quanto agora. E aí você percebe que muitos dos nossos gastos têm a ver com aquilo que a gente não precisa. Por isso que eu disse que dinheiro é emocional, né? Uhum. A administração do A dinheiro, ele relação com passa o pelo dinheiro. seu... Ela é emocional muitas das vezes. E se você não tem essa parte equilibrada, né, ali em tratamento, te leva a um endividamento por coisas que não têm utilidade nenhuma na sua vida e não vai suprir aquilo que você está buscando. Obrigada, Márcia, disse que eu estou linda. A Mari falou assim, eu não guardo nada. Pelo contrário, eu nunca sei o dia de amanhã. Eu não sei comprar nada e guardar. Uso tudo. A minha ansiedade não me permite. Não guarda nada, é o que? Ela usa tudo. Ela Traz usa. vida. Não Você é precisa trazer vida para sua casa, né? isso Você aqui. precisa trazer vida. Uma casa muito... Por isso que eu falei logo no início, né? A rigidez de um lar fala muito de como a pessoa ela enxerga a vida. Né? Tudo tem que estar naquele lugar, daquele jeito, não sei o que, não sei o que, né? Tudo muito... Não pode nada sair fora do lugar, tem que estar tudo... A casa ela precisa ter vida. Eu não estou falando de uma casa desorganizada. Eu estou falando de vida naquela casa. É. Aí O quanto de vida tem na sua casa. E se é uma casa desorganizada, isso fala de uma desorganização dentro de você. Porque eu posso ter vida e não ter desorganização. Falando essa coisa do contrário, eu não tenho apego por nada. Agora, vamos lá. E as pessoas que têm apego por tudo, que aí é o outro extremo, que são os acumuladores. A gente está falando também de o quê? De uma estrutura emocional, que precisa ser resolvida em terapia. Né? De você acumular, de você ser extremamente apegado. Eu não estou falando de alguns objetos de memórias afetivas, entende? Eu estou falando das pessoas que a todo tempo estão trazendo coisas para dentro da sua casa e não consegue fazer essas coisas fluírem para fora também. Não consegue fazer essa doação, fazer esse desapego, não consegue. Isso também precisa ser trabalhado, isso é emocional. A minha mãe fez uma pergunta aqui interessante, né? Anfitrião não é ser anfitrião, né? Não é uma qualidade oferecendo o seu melhor? Sim, desde que você seja anfitrião primeiro da sua casa. Se eu sou uma excelente anfitriã para os da minha casa, eu vou ser muito melhor para os de fora. Isso aí. E ela tá? Ela é ótima. A casa dela parece uma casa de boneca. A Mari falou assim, aqui a minha filha não vai pensar assim. Nós fizemos uma decoração linda no Dia dos Namorados e depois fizemos uma festa junina no apartamento e ficou lindo. Todos ajudaram. Isso aí, bacana, traz vida. Estou gostando muito, está todo mundo participando muito, tem muitos comentários que nem dá para a gente falar de todos, né? Muito legal. Gente, Agora, perfil comportamental. Pergunta, Fala. legal. Como Fala. descubro o meu estilo? Que aí eu acho que, de repente, você pode falar assim, um pouquinho de cada um e a arrumação da casa, como fica?
Bem, estilo de decoração, gente, vamos lá. Eu precisei de ajuda, né? Então, como você descobre o seu estilo? Pinterest, bota lá a decoração e vai pesquisando. E aí vai anotando aquilo que chama a sua atenção. Foi a dica que eu recebi da minha amiga Mônica Junger. Então, assim, e fui anotando. Ah, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. E a partir dali, você vai sabendo o que aquilo representa. Ah, isso daqui é de um estilo clássico, isso daqui é de um estilo contemporâneo. E a partir dali você vai construindo, né, a decoração do seu ambiente. E assim, essa questão que você falou cada perfil comportamental vai ter um estilo, vai ter uma vitrine. Você tem como falar para a gente mais ou menos assim, por exemplo, a pessoa, você já até falou, cautela é mais uma tendência mais organizada, não é isso? Sim, sempre vamos lá. No mesmo lugar. Isso, então vamos lá. Dentro dos 4 perfis comportamentais, o perfil dominante é aquele perfil que ele é mais voltado para execução. Então, são pessoas que, se tiver que fazer alguma coisa, ela vai fazer na hora. Você manda ela fazer alguma coisa, ela vai fazer na hora. Então, para ela fazer na hora, ela tem que ter uma casa muito prática, muito objetiva. Ela não pode ter nada que, ao limpar a casa, dificulte. Por quê? Porque ela não é apegada a detalhes, ela é apegada àquilo que traz o resultado. Então, quando você vai na casa de alguém com perfil dominante, são casas com poucos móveis, mas são todos funcionais. Show. Então, dominante é prático, funcional. Isso. Sem muita coisa. E aí, quando você, dentro da sua casa, começa a perceber o quarto do seu filho, da sua filha, o jeito do seu marido, sabe? Porque se eles gostam de coisas muito práticas, sem muito enfeite, sem muito detalhe, é porque ele está provavelmente, vamos lá, perfil comportamental é um conjunto de características, não é só uma, né? A gente está falando em relação ao vitrine, meu filho chorando, né? Mamãe tá aqui. E o quê? Tá bom, filho, tá bom. Isso aí, gente, ao vivo! Esse é o Arthur! Esse é o Arthur, 6 anos, gente, meu filhote. Então, e o estilo influente? O estilo influente é daquelas pessoas que são mais criativas. São pessoas que têm os pensamentos, assim, pensam de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vai na casa de uma pessoa do perfil influente, ela tem essa mistura de estilos, né? Vamos lá, escandinavo, industrial. Eu tenho 2. Né? Eu não concentrei em um. Então, são pessoas que também são voltadas para resultados extremamente práticas e objetivas, mas são pessoas que prezam pela criatividade. Elas gostam de coisas coloridas, gostam de coisas que podem fluir, nada muito assim... para eu poder arrumar o meu REC, eu tenho que ter todo um procedimento, uma metodologia. Não. Também é da galera da rapidez, da praticidade, porém com criatividade. Então, tem cores, tem objetos de diversos lugares. Então, são pessoas mais ou menos assim. Combinações diferentes, exatamente. E aí, você vai para por exemplo, a casa de uma pessoa dentro do estilo da estabilidade, né? Ela pode até misturar um pouco os estilos, mas ela é muito dentro do estilo mais clássico. São pessoas que, quando compram as coisas, elas compram itens, objetos que vão combinar com quase tudo. Quase tudo. Então, elas compram coisas com mais os tons neutros, no branco, no bege, ela trabalha ali no cinza, alguma coisa assim. Não são pessoas que ousam, não gostam muito de ousar, são pessoas que precisam dessa zona de segurança, prezam muito por esse ambiente de acolhimento. Então, né, assim, tudo muito confortável. Então, a casa de uma pessoa no estilo, dentro do perfil estabilidade, você entra na casa, já te remete àquela sensação do conforto, do estilo clássico, sabe? Dessa coisa assim que pode atender a todos ao mesmo tempo. É a estabilidade. E o perfil... Isso. E o perfil cautela, como eu falei que foi o primeiro, né, no início, é aquela casa onde você encontra um método, uma razão para tudo aquilo que está ali. Existe um porquê de tudo aquilo estar ali.
E existe uma maneira de você, inclusive, colocar as coisas ali. Se você pega um jarro e bota num outro lugar, aquilo desestabiliza o emocional, porque ela precisa que as coisas tenham um método e uma forma para funcionar. Então, são as pessoas que gostam do molde para dobrar as roupas e que todos respeitem esse molde. Porque todas as pessoas da casa precisam entender que aquele molde traz mais facilidade e é o melhor. Entende? Tudo muito explicado. Tudo tem que ter uma razão, né? Isso. E quando você vai na casa de uma pessoa assim, você precisa respeitar que, assim, ali é o mundo dela. Então, você vê que é uma casa que tem ela tem vida, mas é uma vida ordenada. É uma coisa... Você vem aqui em casa, minha filha, tá tudo organizado. Porém, o Arthur, a Bárbara, tem caixa de papelão andando para lá, nave espacial andando para cá, tem essas coisas assim. Então, quando você vai na casa das pessoas, quando você entende os perfis comportamentais, principalmente o seu, entendendo do outro, você consegue entrar na vida do outro ali, naquele ambiente, porque a gente está falando de casa, a gente está falando de intimidade, né? Você consegue entrar na intimidade dessa pessoa sem feri-la, sem ser invasivo, porque a casa dela é o mundo dela. Então, a gente precisa entender e respeitar o mundo. E ter esse cuidado de não falar, ai, mas está tudo muito bege, você não gosta de uma corzinha? Não, queridos, não faça isso. Na casa de ninguém, nem do dominante, nem do influente, nem de estabilidade, nem do cautela. Porque ali fala de como o outro enxerga o mundo. Se ele gosta da casa toda bege, toda branca, toda preta, toda azul, fala de quem ele é. Tá quase acabando. Já! Já, que pena. A Alessandra perguntou assim, ó, e gostar de tudo colorido? Qual o perfil que tem essa tendência a gostar do colorido? É o criativo também? O perfil do influente. Isso. É o colorido. É o influente. Que usa a criatividade, né? É porque ele está mais aberto às coisas novas, às novidades, à criatividade. Não que os outros não sejam criativos, mas eles têm um limite para que essa criatividade flua, entende? Olha que pena, tem um monte de gente querendo falar e está quase acabando. A Arivalda perguntou sobre o toque estar relacionado a essa dificuldade com mudanças. E a Márcia fez um toque, normalmente, assim, não é um padrão, tá, Arivalda? Não é um padrão. Mas, assim, um percentual muito expressivo das pessoas que têm o toque estão dentro do perfil cautela. Agora, o percentual é muito expressivo. Eu quero aproveitar e deixar uma sugestão, gente. A Renata é analista de perfil comportamental. Então, ó, manda um direct para ela e marca um atendimento com ela para aproveitar, porque ela tem muito a acrescentar. Eu adorei, viu, Renata? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. É sempre bom. Foi muito gostoso, né? Pena que está acabando, mas a gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que estava aqui. E um beijo. Beijo, gente. E, ó, há valor aí na sua casa.